Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha quem está em Praga de novo! Então, eu falei miseravelmente em vlogar pra vocês, tipo, vlogar, mas se você não sabe, se você é novo aqui no canal, inclusive, se você é novo, se inscreva e deixa um like no vídeo, porque isso ajuda demais. Eu visitei Praga durante o meu mochilão pelo leste europeu em 2019 e tem 2 vídeos muito bons, bem explicadinhos, pra entender a história toda do lugar. Eu vou deixar nos cards e na descrição, porque não é nesse vídeo que você vai ver muito sobre a história de Praga. Mas nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência revisitando esse lugar e também um pouco mais sobre gastos atualizados, já que, né, desde 2019, sei lá, naquela época o euro tava custando 4,40, 4,50 e eu já reclamava, e hoje tá 6,30. Bom, Praga é a capital da República Tcheca, é uma cidade que foi fundada no século IX. Tudo que você vê em Praga é muito antigo, assim, as construções são, tipo, a maioria delas muito mais antigas que o Brasil, e é muito interessante entender mais sobre a história. Por isso que uma das coisas que eu fiz nessa vez e não fiz na outra vez que eu fui pra cidade foi um tour guiado com uma guia turística que, meu Deus, ela é fenomenal. Ela nasceu em Praga, mas ela se formou em línguas, então ela fala vários idiomas e o tour todo foi em inglês. Foram 3 horas andando mais ou menos 10 quilômetros pela cidade antiga de Praga, ali em Old Town, para entender um pouco mais sobre esse lugar tão incrível. Ela nos levou para uns lugares, tipo umas igrejas que a gente infelizmente não podia filmar dentro, mas também contou muito sobre as principais marcos e tal. A gente visitou os principais lugares onde eu já tinha ido em outros dias, como por exemplo a Old Town Square. A gente foi naquela igreja das 2 torres que é linda, Church of Our Lady, se eu não me engano. A gente visitou as redondezas do castelo, passamos pela ponte Charles e, enfim, foram 3 horas muito boas. Eu vou deixar o contato dela na descrição também, porque se você manja do inglês e quer uma boa guia pra te ajudar a entender um pouco mais sobre Praga e pra te realmente fazer com que você se sinta, tipo, mergulhando na história da cidade, essa é uma boa indicação. Acho que é algo que é um rolê que você pode fazer no primeiro dia quando você chega lá, sabe? O clima tava muito gostoso. Eu fui agora em meados de janeiro e não tava tão frio quanto Berlim. Eu achava que ia estar mais frio, mas o sol e o céu azul ajudaram muito a dar uma amenizada nas temperaturas. À noite, de vez em quando, o vento deixava as coisas um pouquinho mais geladas. Sexta, sábado e domingo foram dias, assim, de céu azul e a coisa mais linda. Como eu falei, a gente foi de sexta pra segunda, mas na segunda já voltamos bem cedo, então eu posso dizer que eu aproveitei a tarde de sexta-feira, sábado e domingo o dia todo, e eu acho que 3 dias inteiros são suficientes para conhecer Praga. Então você pode fazer um bate-volta caso você mora na Alemanha, alguns países aqui por perto. Se você tá aí planejando um mochilão, uma Eurotrip e tal, reserva aí 3 dias inteiros em Praga. É muito gostoso também não aproveitar só o dia, mas a noite da cidade. Tem muito bar estudantil, tem muito restaurante gostoso, bar de jazz e muita coisa legal para se fazer em Old Town. Eu percebi que as coisas fecham um pouco cedo, tipo restaurantes 11 horas da noite já tá fechando, mas tem vários clubs também. Eu vi várias boates abertas e tudo mais. Não fui em nenhuma, mas eu sei que tem. Na sexta-feira, aproveitando o dia que tava bem ensolarado, não sabia se os outros estariam, eu quis subir a torre da Old Town. Eu já comentei no outro vídeo de Praga, mas vou comentar nesse também. Toda a cidade, basicamente a maioria das cidades aqui na Europa, né, pelo leste europeu, tem essa praça no meio da cidade, que é Old Town Square, onde fica ali sempre uma igreja, a prefeitura,
prefeitura e outras casinhas de comércio e sempre tem um espação assim no meio. Praga não seria diferente, então na Old Town Square fica a Old Town Hall, que é a prefeitura da cidade, também fica a igreja, né, Our Lady Church, que também é um dos cartões postais, é um dos grandes ícones da cidade. Mas subir a torre da Old Town Hall, subir a torre da prefeitura é uma das coisas mais bonitas que se pode fazer no pôr do sol. A vista lá de cima é linda. Praga é conhecida como a cidade das 1000 torres, porque tem muitas torrezinhas. Quando você olha assim no horizonte, tem assim aqueles telhadinhos todos laranjinhas e várias torres. Dá pra ver o castelo lá de cima também, dá pra ter um visu bem bacana. Então eu recomendo fortemente você subir. Dá pra pegar elevador ou então uma rampa gigantesca que vai te fazer subir até lá em cima. O ingresso para visitar a torre é 250, mas para fazer um rolê acompanhado com guia, para visitar também a parte da corte e algumas salas da prefeitura e também o subsolo desse lugar, fica 100 coroas tchecas a mais, então fica 350 tudo, 250 para visitar a torre, 350 para visitar tudo. E eu recomendo fortemente você visitar, fazer o rolê completo. Você pode comprar no site oficial de Praga, eu vou deixar aqui na descrição também todos os links para vocês comprarem os ingressos, ou pode mesmo comprar no dia, lá na hora, não tem problema nenhum. E durante esse tour que a gente fez pela prefeitura também, depois de ter visitado a torre, a gente ficou sabendo um pouco mais sobre a prefeitura, sobre a arquitetura em si daquele prédio e como que aquelas salas eram usadas e tudo mais. E o mais interessante foi ter visitado o subsolo, uma parte de Praga medieval ali do século IX, que hoje em dia tá embaixo da terra, mas na verdade era o nível da cidade naquela época. Durante o tempo, assim, ali entre o século X e XII, Praga teve que aumentar o seu nível, né, o nível do chão, sabe, a rua, o nível inteiro da cidade teve que aumentar, teve que subir ali de 10 a 12 metros mais ou menos. Então, sei lá, tipo, se você tinha um comércio na rua, você tinha que reconstruir o seu comércio 12 metros acima, porque aquilo que era a rua agora é um subsolo. Então foi muito louco visitar isso, porque a gente tava andando em, tipo, na rua original de Praga do século IX, assim, sabe? Tudo feito de pedra, e as janelas que a gente via lá eram janelas que, na verdade, davam pra rua naquela época, né? Eram janelas que ficavam ali como uma janela normal de uma casa, mas que hoje em dia ela tá ali embaixo e parece um grande basement. Tanto que depois eu até fui, vou deixar aqui umas fotos aparecendo do lado, fui em um restaurante italiano que ficava nesse subsolo, né, que faz parte aí dessa Praga medieval, e tem vários desses lugares assim, tipo basement, e vários restaurantes, clubs, cafés pela cidade que você pode reservar e jantar, almoçar e tal, e ver um pouquinho, né, se sentir um pouquinho nessa Praga medieval, porque vai estar embaixo da terra. Então esse foi um dos highlights dessa visita, foi muito gostoso, além de, claro, a vista lá do alto. No sábado eu fiz a visita guiada com a guia turística e foi muito bacana, foram 3 horas como eu comentei, a gente visitou muitos lugares muito legais, muito interessantes. Ter voltado pra Praga foi uma das coisas mais gostosas pra mim, porque eu lembro daquela Michelle de 2019 que falou, caraca, um dia eu quero voltar aqui, mas metade de mim pensava, talvez eu nem volte, sabe? Tipo, minha vida, eu não sei o que eu vou estar fazendo, será que eu vou ter oportunidade de voltar? E morando aqui na Alemanha, né, que eu tenho essas 9 fronteiras aí ao meu dispor, que fica muito mais fácil, eu fui de ônibus, fui de Flixbus de novo, se você não viu os vlogs do mochilão, eu usei Flixbus pra basicamente tudo e vou continuar usando, porque é muito bom, ele chegou no time certo, saiu na hora certa, dá pra levar mala junto, é confortável, levou 4 horas a viagem e eu paguei 30 euros ida e volta. E então estar morando em Berlim, né, estar morando na Europa e ter essa oportunidade de visitar esses outros lugares é muito incrível, e ter voltado pra Praga, na mesma cidade, mas uma Michelle diferente, foi sensacional. E mais ainda porque eu lembro como Praga foi um primeiro estalo do meu mochilão, foi uma das primeiras cidades que eu visitei
foi e eu lembro de tudo que eu tava passando naquela época, então isso também acabou me deixando bem emocionada ao revisitar este lugar. Eu não fiz nada muito fora do que eu já tinha feito na primeira vez, eu fiquei ali mais em Old Town, eu senti a cidade com um pouco mais de calma, mas à noite, naquele mesmo dia, no sábado, eu fui convidada pelo Turismo de Praga a ir em uma ópera. Vocês sabem como eu amo óperas e como eu fiquei feliz quando eu fui, por exemplo, na ópera em Viena para assistir Macbeth de Shakespeare. Agora eu fui convidada para assistir O Barbeiro de Sevilha, uma ópera italiana. Provavelmente você já deve ter ouvido pelo menos uma das músicas da ópera, e foi uma das coisas mais incríveis, porque diferente de Viena, que eu tive que comprar um ingresso mais barato, ficar em pé, ali eu estava sentadinha num lugar privilegiado, assim, sabe? Aí o universo de novo falando: viu, menina, calma um pouquinho, logo você já tá aí na ópera, pegando uns lugares legal. Quando eu fui pra Viena, eu pensei, quando é que eu vou voltar pra Europa e ir numa ópera assim, ó, chique, me vestir chique pra ir? Pois bem, esse dia aconteceu em Praga e foi muito legal. A ópera durou mais ou menos 2 horas e meia, eu me senti assim, uma princesa e, putz, vocês têm que fazer esse rolê. Se você gosta de ópera, tem muitos teatros e lugares de concerto mesmo em Praga pra você visitar. O National Theatre, ele é, na verdade, 4 óperas diferentes, 4 lugares, né, 4 espaços diferentes de teatro, ópera, concertos de forma geral. E tá sempre rolando alguma coisa na cidade de Praga. A cidade é super cultural, assim, evento o tempo todo, balé, óperas, concertos, teatros, né, as peças e tal. Tinha também um espetáculo de teatro que eu queria ter ido e um concerto de Vivaldi que eu queria ter ido também, mas não dava pra fazer tudo, então eu escolhi a ópera, que foi muito bacana. Eu indico vocês darem uma olhada de novo no site oficial da cidade, porque lá sempre tem numa abinha eventos tudo que tá rolando e vocês podem inclusive comprar os ingressos através do site, então fica aqui a minha dica pra você. No domingo foi um momento de visitar a parte depois da ponte, né, que eu imagino, tipo, quando eu vejo o mapa de Praga, eu imagino ali Old Town, New Town, que eu não fui muito nessa vez que eu visitei a cidade, mas aí tem a Charles Bridge, né, a ponte do Charles, e depois tem essa outra parte no mapa onde você pode visitar o Castelo de Praga, que é o maior complexo de castelos do mundo, porque o bagulho é realmente gigantesco. Lá de cima você também tem uma vista muito bonita da cidade, aí você consegue ver assim do alto da montanha mesmo, uma cidade bem cheia das torrezinhas e é muito bonito ter um visual de lá. Além disso, você também pode entrar no castelo sem precisar pagar ingresso para visitar os palácios, então o entorno do castelo, entrar e passar por dentro dos prédios e tal, você consegue fazer e eu acho que já é muito bacana. E você também consegue entrar na St. Vitus Cathedral, a igreja mais antiga da cidade e também uma das maiores, assim, da República Tcheca. É gigantesca, é toda na arquitetura gótica e você pode entrar até um certo ponto dela sem precisar pagar ingresso, o que pra mim já é mais do que suficiente, que você consegue entrar, dar uma olhada na igreja e pronto, entendeu? Meia volta e vai embora. Mas quem realmente, né, quer entender um pouco mais, se aprofundar na história da igreja, visitar o subsolo da igreja e tal, aí tem que pagar, acho que 250 coroas tchecas separadamente. Falando sobre moeda, né, lá é coroa tcheca, não é euros, mas você pode usar euro, tipo, no débito, vai ter uma pequena conversão ali se você tá usando, tipo, o Wise, né, o cartão da Wise. Sempre tem um link aqui na descrição pra você fazer o seu também, porque na Wise você pode colocar qualquer moeda que você quiser. Eu uso, adoro, então você consegue usar o cartão deles. Nessa transferência você pode, inclusive, tipo, já antes de viajar, converter um pouco do seu valor em euros dentro da Wise pra coroa tcheca e usar aquilo ali, né, setar aquele pocket como o principal pra você usar durante toda a sua viagem, aí vai descontando já em coroa tcheca, se você não quiser ficar fazendo a transferência cada vez que você usa um débito. Mas também você pode trocar o cash, né, o euro em nota pela coroa tcheca, e aí você tem que ficar ligado, né, dos lugares pra trocar, porque Praga é um pouco famosa, tem essa fama ruim
de dar uns calotes nos turistas, né? Eu já falei isso num outro vídeo e é basicamente isso que acontece até hoje, mas tem um mapa muito bom do Honest Guide, um canal que fala só sobre Praga, que eu vou deixar aqui na descrição, falando os lugares que ele indica, os lugares de câmbio que ele indica dentro da cidade de Praga para você trocar os seus euros. E aí foi isso que eu fiz, troquei 50 euros em cash para passar esses 3 dias e foi suficiente. E além disso também gastei uma grana no meu cartão para comer, para pagar supermercado, porque eu fiquei no Airbnb. Bom, já que eu tô falando sobre isso, vamos falar um pouquinho de dinheiro. Paguei um Airbnb e deu 30 euros a diária, então 3 diárias, 90 euros mais ou menos, pra ficar com espaço inteiro pra mim em Praga, o que foi ótimo, porque eu acho bem barato, 30 euros pra você ter uma cama confortável, Wi-Fi, TV, cozinha completa, banheiro, sabe? Eu tava tipo 5 minutos, não, menos, 3 minutos andando da praça principal ali, da Old Town Square, então tava super bem localizada, foi muito legal ter ficado no Airbnb, ter de vez em quando cozinhado a minha própria comida e tal, então vamos botar aí na continha uns 90 euros de Airbnb, mais os 30 euros que eu mencionei antes do Flixbus, de ida e volta. O transporte público, você pode comprar um ticket de 3 dias ou 72 horas e ele começa a valer a partir do momento que você tica, que você valida esse ticket dentro de um dos transportes, então você tem a opção de o metrô, tram e ônibus, e esse ticket funciona para os 3 tipos de transportes diferentes. O ticket tem o valor de 330 coroas tchecas, que dá mais ou menos 13 euros, então vamos adicionar aí 13 euros nessa conta também. Como eu falei para vocês, eu troquei 50 euros, agora não me lembro exatamente quanto que deu, mais ou menos 1 euro são 25 coroas tchecas, então faz as contas aí, mas a gente pode adicionar então também nessa conta 50 euros de cash para ter ali, comprar um trudelik, né, aquele doce tradicional de Praga na rua, ou comprar uma cerveja, comprar uma coisa ou outra. A maioria dos lugares aceitava cartão, mas às vezes era mais fácil pagar com dinheiro, quando era uma coisa tipo mais baratinha e tal. Alimentação, né, em restaurantes, a conta para uma pessoa, assim, com bebida, às vezes entrada e prato principal, ou bebida, prato principal e sobremesa, é mais ou menos 20 euros, tá? Então eu lembro de ter gastado uns 80 euros em restaurante, em alimentação, assim, porque eu comi bastante fora, então vamos contar aí nessa conta que a gente tá fazendo aqui, 80 euros de restaurante. E o total é este, que eu não tenho uma calculadora, mas é este o total para uma trip de sexta a segunda em Praga em 2022. As atrações, não coloquei incluso as atrações, mas eu vou falar bem sério pra vocês que eu não precisei pagar pelas atrações porque o turismo de Praga me presenteou. Mas, por exemplo, a ópera custava mais ou menos 40 euros, um assento mais ou menos onde a gente estava. Tinha assentos mais caros também, ficavam mais perto e tal. Mas as atrações, por exemplo, como eu falei, a torre e tal, é 10 euros. Um museu ou outro, 5 euros. Então você pode, além desse valor que eu apresentei pra vocês, considerar aí mais uns 30, 40 euros em atrações turísticas pra você que quer visitar o máximo de atrações em Praga. Eu digo que você às vezes nem precisa ir em algumas atrações, porque ou às vezes algumas delas, como o castelo, você pode ir só aos arredores e vai ser de graça, tem muitos parques por lá também, ou só de ficar andando nas ruas você já vai se sentir tipo turistando, sabe? Porque acho que essa é a grande magia da cidade, você andar e se perder pelas ruazinhas de Praga é uma das coisas mais fofas, bonitas e gostosas de se fazer. No final da minha viagem eu descobri que tem um spa de cerveja, eu não vi preços, mas eu achei sensacional, então se você tá preparando aí a sua viagem pra ir pra Praga, não seja que nem eu que não viu isso antes, e já vai lá dar uma procurada em Beer Spa Prague, pra você ver umas coisas maravilhosas, do tipo assim, você entra numa banheira só de cerveja, tomando cerveja. Quero voltar pra Praga uma terceira vez, pra quê? Pra fazer isso. E tem um bate-volta muito legal que as pessoas falam e eu não fiz, que é, por exemplo, pra cidade de Pilsner, que é a cidade, né, que originou o estilo Pilsner de cerveja, mas eu não fui. Então, talvez a gente terá aí Michelinha 3.0 em Praga em breve. Talvez no verão, pra ver uma Praga diferente, pode ser interessante. Bom, esse foi o vídeo de hoje, falei pra caramba, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se esse vídeo te ajudou, se você gostou dessa conversa, comenta aqui embaixo pra mim, me conta se você já foi pra Praga, se você tem vontade de ir pra Praga, eu quero muito saber. E a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo, até mais!